Gente, então tá aqui o olho humano, tá? Basicamente, nós vamos dar uma olhadinha aqui que tem nesse sistema que é físico, certo? O que acontece e quais os problemas que nós temos, né, de visão e como corrigir esses problemas, como que nós usamos instrumentos ópticos para corrigir esses problemas de visão. Então, por isso que a ideia é a gente olhar o olho de maneira física, né? Obviamente que a gente vai ter que conhecer algumas partes do olho aqui, é inevitável isso. Mas, tá, então você, o professor de biologia que me perdoe, né? Mas eu vou ter que entrar um pouquinho na área dele assim. Espero que eu me saia bem. Bom, gente, então olha só, o olho humano. De primeira, eu já quero colocar aqui um linkzinho, que seria o linkzinho de lentes, tá? Então, nós vimos na semana passada, espero que vocês tenham visto, né, a aula síncrona, né? Eu espero que vocês tenham visto a aula no tempo correto, né? Não no tempo acelerado, senão ferra a cabeça de vocês deve borbulhar, tá? Então, ó, com muita calma, anotando os conceitos, que tem muita coisa difícil ali, tem muita parte dos desenhos, da formação de imagem, tem que aprender a formar a imagem, então tem muita coisa lá que eu espero que vocês vejam essa aula, e depois tem aqui essa simulaçãozinha que demonstra, né, como é que ficam a formação das imagens quando usamos lentes em sistemas, né, lentes convergentes, lentes divergentes, etc. Bom, vamos lá, olho humano, tá, gente? Então, o olho basicamente é esse carinha aí, esse sisteminha aí, que tem essas partes aí, tem essa parte que nós chamamos que é a esclera, que seria a camada exterior, né, esbranquiçada do olho, né, essa parte na volta dele aqui. A córnea, que seria a região que está aqui, ó, essa região mais à frente aqui da íris, da pupila e do cristalino, né, que seria a região onde, basicamente, né, quando a gente vai fazer alguma cirurgia na visão ou alguns problemas de visão, geralmente a gente trabalha na córnea, né? Então, na córnea ali que estão as questões mais envolvidas quando a gente vai trabalhar com os defeitos de visão, tentar arrumar algum defeito, né? Então, basicamente, né, ali está a córnea, como vocês estão vendo aqui. Temos a coroide, que seria essa parte vermelhinha aqui interna, né, da esclera, como vocês estão vendo aqui. Ó. Não precisam decorar esses nomes, tá? Principalmente o professor de biologia vai cobrar isso de vocês, mas na física não. A física é só para vocês entenderem onde é que estão essas coisas e dizerem, já vi isso aqui alguma vez na vida, tá? A retina, que essa é a membrana branca nervosal, aqui, ó, onde é que está a retina? Aqui está a retina, a parte interna do olho aqui, né, basicamente. O olho é como se fosse uma câmara escura, de uma câmera fotográfica, pensem dessa maneira, tá? Então essa aqui seria a câmera escura dele, e a retina é onde é formada a imagem, é onde ficaria o filme de revelação do teu olho, tá? A ideia é que a imagem ela tem que ser formada lá na retina, certo? Então a imagem, a luz, ela vai atravessar aqui o olho e ela tem que ser formada lá na retina. Se ela não se formar na retina, aí que começam os problemas ópticos, tá? Temos aqui o nervo óptico, né, que faz a transmissão dos dados lá para o cérebro, tá? Temos a pupila ela tem uma grande importância, porque ela faz a regulagem da entrada e saída de luz, né, do teu sistema. Então é muito importante. Obviamente que quando a pupila está dilatada, a gente sabe que possivelmente esteja um ambiente sem luz, né? Então precisa que como tem pouca luz no ambiente, ela dilata para abrir, para começar, para mais luz entre que a gente consiga enxergar mais alguma coisa, né? Então, por isso que acontece muitas vezes, a gente está no quarto escuro, depois de um tempo no quarto escuro, a gente começa a enxergar, né, as coisas, assim, meio que a sombra das coisas, né? Porque a nossa pupila dilatou e a gente está começando a permitir a entrada de mais luz no teu sistema da visão, tá? E assim como tem muita luz, ela vai diminuir o seu tamanho por quantidade, né? Para que não aconteça uma superdosagem de ondas eletromagnéticas, né? Caindo na retina. Temos aqui a lente, o cristalino, tá? Vocês estão vendo aqui, que é essa parte aqui, que é uma lente convergente e deformável. Isso que é muito importante. Ela é deformável, então ela consegue se adaptar para onde a gente quer focalizar, né? A gente sabe que tem uma câmera fotográfica, eu tenho uma lente da câmera fotográfica, eu mexo com a distância dela ali, né?
ou mudo a lente, eu vou ter uma foto melhor para tirar de longe, uma foto melhor, mas uma lente melhor se adapta, né, para tirar fotos de longa distância. E se eu mudar a lente ou de mudar as distâncias ali, eu vou ter uma câmera melhor para tirar fotos de pouca distância, né, fotos mais perto. No nosso olho, nós temos essa lente aí que ela é basicamente, ela se adapta, né? Ela espicha, ela fica mais, se deforma da maneira como nós precisamos, né? Se eu quero olhar uma coisa mais distante, ela vai se formar de um jeito. Se eu quero olhar uma coisa mais perto, ela vai ter uma outra deformação, tá? E a íris, que é a coloração dos olhos, né? Basicamente isso. Até um professor de biologia poderia me dizer se a íris tem mais alguma outra função, né? Que não seja essa de coloração dos olhos. Enfim, eu não me recordo. Bom, basicamente, pessoal, que é uma parte bem biológica, né? Ó, a retina, que é a grande estrutura responsável pela nossa visão, certo? Então aqui nós temos as células, são os bastonetes e esses cones aqui que são responsáveis, né, como sendo os fotorreceptores que vão detectar a luz que entra no olho. Como eu comentei com vocês, né, os objetos que a gente enxerga, eles são geralmente oriundos de reflexão da luz, né? A luz vem de fontes de luz branca, geralmente, sol, né, uma lâmpada, etc. E as múltiplas reflexões que acontecem no ambiente, né, são essas ondas que chegam até os nossos olhos, né, e são captados por esses fotorreceptores aí. Basicamente, vocês devem lembrar que o nosso olho, a gente enxerga os objetos com as cores que eles não absorvem, né? Então, lembrem, né, que é aquele comentário que eu fiz para vocês, que a gente enxerga a cor do objeto pela única cor que ele não é. Porque um objeto verde, a única cor que ele não é verde, porque é a única cor que ele reflete, né? As outras cores lá ele absorve todas as outras. Então, as outras cores estão com ele. A única cor que ele refletiu foi o verde que chegou até nós, tá? Então essa é basicamente a ideia da cor dos objetos, como os fotorreceptores ali, eles identificam, se eu fosse pensar fisicamente, né, esses fotorreceptores aqui, eles identificam as frequências das ondas que chegam até o nosso olho. Se chega na frequência do verde, vai detectar como verde, né? Nosso cérebro vai interpretar isso aí como sendo a cor verde. Se ele refletir, um objeto reflete cor vermelha, vai chegar numa frequência menor, né? E o nosso olho vai captar, então, aquilo ali, identificar aquilo ali como sendo uma cor vermelha, e assim por diante, tá? Aqui nós temos a acomodação visual, né? Como vocês estão vendo aqui, a lente, a nossa lente que eu estava comentando para vocês, ela é adaptável, né? Então, ó, a gente está observando aqui, nós temos a lente relaxada, né? Ó, o ligamento relaxado, ela fica descontraída, e a gente pode ter a lente esticada, né? Quando nossa musculatura estica a lente, e aí a gente consegue ter focalizar coisas à distância ou coisas mais perto, né? Aqui a gente está vendo, ó, que o ligamento relaxado é a visão de longe. Então, quando eu estou querendo focalizar algo mais longe, minha musculatura do olho ali, ela relaxa essa lente, né, que a gente tem. E o ligamento ele fica tenso quando a gente tem uma visão de mais perto, né? Então, a gente fica com o olho tensionado, basicamente, tá? É isso. Sobre a lente, a gente tem que entender que nós temos uma lente adaptável. Isso aí é magnífico, né? A gente não precisa ficar trocando a lente que nem numa câmera. Gente, basicamente aqui, ó, esse é o olho, tá? Se a gente for fazer a estrutura dele, ele tem 15 em torno, né? Isso aqui. Obviamente, cada pessoa é uma pessoa, mas em média ele tem 15 milímetros, né, de distância aqui, de tamanho, certo? Que é basicamente 1,5 centímetros, né? Aqui está o nosso cristalino, que seria a lente. E se a gente fosse fazer os desenhos da formação das imagens, né, isso aqui seria o eixo óptico, onde as imagens seriam formadas, tá? Como vocês viram, né, já comentado isso aí lá nas primeiras imagens, né, a nossa lente é uma lente, a lente do olho é uma lente convergente. Ela converge os raios de luz. Ela não é uma lente divergente que abre os raios de luz, né? Então, os raios de luz que vêm com o cristalino relaxado aqui, ó, imagem vindo da distância, né, vindo do infinito, como a gente diz, o cristalino relaxado vai fazer com que toda a imagem seja formada lá na retina. E por ser uma lente convergente, né, a gente já estudou isso aqui, a imagem formada lá no final na retina é uma imagem invertida,
nesse caso, tá? Então a imagem dela aqui é invertida, basicamente, e vai ser sempre invertida, tá? Ela não vai ter uma mudança de mudar a posição, formar uma imagem direita, né? Até porque isso daria uma bagunça no nosso cérebro, porque o nosso cérebro, ele foi treinado e acostumado a trabalhar com esse tipo de imagem, a imagem chegando na retina invertida, tá? E aí lá no cérebro que ele faz inverte a imagem, né, para nós mesmos. Beleza? Então, nós temos uma lente convergente no nosso olho. Basicamente aqui, ó, também, ó, mostrando a mesma coisa, que independente da distância, né, a imagem formada é sempre invertida, tá? Tanto com objeto longe, quanto com objeto mais próximo, né? O que muda aqui é que a gente está variando a lente, né? A gente está esticando ela, deixando ela mais gordinha, beleza? Se eu não modificasse a lente, possivelmente ia acontecer mudanças de ponto focal, né? A imagem ia se formar em outros pontos, a imagem poderia inverter, né? Poderia ficar direita, como a gente estudou na semana passada. Bom, basicamente aqui tem outro vídeo, é um vídeo muito interessante, eu aconselho vocês a clicar nele depois em casa, tá? Tem até aqui, ó, dá para rolar aqui direto no YouTube. Mas eu não vou tocar aqui para rodar porque ele é um pouquinho comprido, tá? Mas ele faz a comparação entre a visão humana e a visão dos animais, né? Para vocês entenderem, né, a diferença de visão que nós temos. Os animais têm visão muito melhor que a nossa, mas a maioria deles aqui, como vocês vão ver no vídeo, é uma visão bem piorada, né? Uma visão cheia de dificuldades, assim, como a gente pode dizer. Beleza? Defeitos de visão. Aqui começa a parte da física, onde eu entro mais fortemente, porque aqui nós começamos com os defeitos de visão, então até aqui foi biologia, né, basicamente, e agora eu vou mostrar como nós usamos lentes para corrigir defeitos de visão. O que são esses defeitos de visão, tá? Então aqui, ó, basicamente, nós temos um olho normal, como vocês estão vendo aqui, e uma pessoa com miopia, o que ela tem? Ela tem um problema por causa que ela teve o seu globo ocular alongado. Então ela teve um alongamento no globo ocular, e basicamente isso fez com que a imagem não se forme mais na retina. O que aparece lá na retina é uma imagem que está sem foco. Porque o foco dela, ó, conforme vocês estão vendo aqui, está se formando antes da retina. E isso é um problema, né? Isso é um problema porque eu vou enxergar uma imagem totalmente embaçada, sem nitidez, porque a imagem não está na retina, né? A formação da imagem não está focada na retina. Então, basicamente, isso aqui é um olho de um míope, um olho normal, como vocês estão vendo, né? Basicamente, é um alongamento, como vocês observam, tá? E aí, gente, o que acontece, ó? As características do míope aqui, ó, não enxerga com nitidez objetos impróprios, ou seja, objetos no infinito. Esse é o problema daquela pessoa que não enxerga longe. Tem dificuldade, a maior dificuldade dela, com a miopia, é enxergar à distância, né? Enxergar no quadro, né? Essas coisas assim. Seu globo ocular é alongado, como vocês estão vendo, né? A imagem formada antes da retina, isso que dá o desfoque na imagem, né? Como a gente discute. E, para corrigir esse problema aqui, que tipo de lente eu vou ter que usar? Eu preciso de uma lente que faça com que a imagem se forme na retina. Eu preciso que ela se forme aqui, certo? Então, eu tenho que abrir os raios de luz. Para abrir os raios de luz, eu preciso de uma lente divergente. Então a correção é feita através de uma lente divergente, de forma que os raios de luz aqui, ó, ao colocar uma lente a mais aqui na frente, né, os raios de luz eles convertam focando lá na retina, tá? Essa é a ideia. E aqui, para quem nunca teve miopia, eu já tive e não tenho mais, né? Já digo para vocês, mas para quem tem uma visão normal, sempre foi normal, né? Ó, essa aqui seria uma visão com miopia, sem foco nenhum, e uma visão normal, né? Focadinha, bonitinha, com nitidez, certo? Então é muito triste na vida de nós que já fomos míopes, né? Porque a gente enxerga um mundo sem óculos totalmente desfocado, tá? Dependendo do grau, né? Tem gente que tem grau muito pequeno, aí a imagem não é tão desfocada assim. Aqui tem mais algumas imagens, ó, usando uma lente divergente, vocês lembrando, né? Que se o índice de refração da lente ela é maior do que do ar, então uma lente divergente seria uma lente de bordas grossas. Eu falo isso numa aula sobre lentes, tá? Então aqui um olho sem a lente, o raio de luz formando antes da retina, com a lente divergente, o raio de luz se forma
lá na retina, como deve ser. Que tem mais uma fotinha aqui, ó, com a correção da lente divergente, né? Pessoa triste, mundo da pessoa com míope, e o mundo feliz da pessoa com míope com a sua lente à frente, tá? Beleza? Vamos para mais um defeito de visão que geralmente vem junto com quem tem miopia. Eu, pelo menos, tinha também, né? Que é o astigmatismo. Então, nós temos um olho de um astigmata aqui, né? O que é basicamente o astigmatismo? Imagine um globo ocular, né? Ele deveria ser lisinho, perfeitinho. No astigmatismo nós temos imperfeições na córnea, né? Então, basicamente, ou no cristalino do olho, né? Então, basicamente, com esses defeitos, a gente tem uma bifurcação aqui, ó, das luzes ao atravessarem aqui a lente do olho, né? Então, elas atravessam, elas acabam bifurcando aqui, ó, formando a imagem em vários pontos. Isso aí é o astigmatismo, né? Então, a imagem, ao invés de ser nítida dessa forma aqui, como o raio se forma em vários pontos, ele acaba se formando com uma sobreprojeção. Uma projeção em cima do outro, né? E aí com essa variação, certo? Uma variação fica meio borrado ou não tão nítido. Essa é a ideia do olho do astigmatismo, né? Para vocês terem uma ideia, não se assustem, né? 3 graus de astigmatismo, uma pessoa enxerga desse jeito aqui, certo? Então, 3 graus de astigmatismo, uma visão normal. 3 graus, como é que fica a visão da criança, né? Fica bem ruim. Para quem tem astigmatismo, né? Falar sobre lentes de contato, que são coisas... Hoje em dia já são bem mais comuns, quase todo mundo tem lentes de contato, mas é uma questão que é importante a gente saltar. Quem tem miopia pode usar lentes de contato do tipo gelatinosa, que são as lentes mais fáceis de se acomodar, né? Tu coloca a lente no olho ali, ela é gelatinosa, ela se adapta ao teu olho ali e tu tem menos irritação, né? Quem tem astigmatismo não pode usar esse tipo de lente. Por quê? Porque ele não pode usar esse tipo de lente, porque tem defeitos no seu globo ocular e eles precisam ser corrigidos. Eles precisam ser corrigidos com uma lente rígida. Então, quem tem astigmatismo e quer usar lente de contato vai precisar usar uma lente rígida, né? Ah, vai ter gente que vai me dizer assim, professor, eu tenho astigmatismo, mas eu usava lentes gelatinosas. Bom, possivelmente tu não corrigia teu astigmatismo. Teu astigmatismo era baixo, tu corrigia tua miopia, mas o astigmatismo não corrigia, não, tá? Porque para corrigir astigmatismo a gente precisa de lentes desse tipo aqui, ó. Lentes tipo esférica ou mais cilíndrica, né? Que dá essa lente aqui, ó, diferenciada, né? Olha só, ela tem cheia de formações, daí depende do grau do astigmata, né? Cilíndrica para astigmatismo. Então é uma lente assim, ó, meio diferenciada, assim, ó. Ela não tem bordas iguais, né? Como vocês estão vendo aqui, uma borda mais grossa aqui em cima, uma borda mais fina, porque a gente precisa fazer com que os raios converjam na mesma região da retina. Basicamente isso, tá? Beleza? O que mais? Olha só, formação da imagem do bonequinho aqui, ó, que ela tava formando toda torta, né? Toda torta. A hipermetropia. Hipermetropia é uma doença, eu não gostaria de chamar isso aqui de doença, mas é um defeito de visão, melhor, né? Tá? Um defeito de visão que acontece com pessoas, não é tão comum em jovens. Eu geralmente não costumo ver muitos jovens com hipermetropia, mais idosos, tá? Pessoas de mais idade. Não quer dizer que não aconteça em jovens, claro que acontece, tá? Mas a questão da hipermetropia é o contrário da miopia, né? Então nós temos um olho onde a luz ela vai se formar após a retina. O foco, ela vai se formar na retina, de qualquer jeito que ela vai bater ali, vai formar, né? E vai ter os sensores. Mas o foco da imagem, onde ela vai ficar com nitidez, é atrás, né? Atrás da retina. E isso faz o mesmo efeito, né? Efeito de ter uma imagem que não tem nitidez, tá? Então, basicamente, aqui as características, ó, vamos ver as características de novo. Não enxerga com nitidez objetos mais próximos dos olhos. Então, enquanto o míope tem dificuldade de enxergar de longe, quem tem hipermetropia vai ter dificuldade de enxergar de perto, né? Então, essa pessoa vai ler um jornal, ela não consegue, né? Então, isso é um problema. Seu globo ocular é mais curto, como vocês estão vendo, por isso que a imagem forma à frente, né? Quer dizer, forma mais distante, né? Atrás da retina. E a imagem é formada depois da retina, como a gente está vendo. E como é que corrigimos isso aqui?
Se para o míope eu precisar de uma lente divergente para abrir mais os raios e fazer com que eles converjam no ponto mais distante, quem tem hipermetropia vai ter que usar uma lente convergente, porque agora eu quero que a visão ela se forme antes, né? Então eu preciso convergir mais os raios de luz, tá? Então basicamente nós fazemos a correção com lentes convergentes para uma pessoa que tem hipermetropia, tá? Então aqui seria basicamente a visão do carinha. Ele tem uma certa nitidez à distância, né? Mas por perto é um problema, né? Aqui tem outro exemplo, né? Ele consegue enxergar o café ali e o suco com uma certa nitidez, mas para ler o jornal é um drama, né? A gente está vendo aqui. Aqui tem um exemplo do que acontece, ó. Visão sem correção, com correção. Uma lente convergente, como vocês estão vendo aqui, o raio de luz vai se formar mais próximo, vai se formar na retina, tá? Como vocês estão vendo aqui. Beleza? Outro tipo de visão, presbiopia, né? A famosa vista cansada. Esse aí é para quem gosta de ficar muito tempo aí fissuradinho aqui no celular, olhando muito tempo aqui, não descansa a vista, né? Ou ficar trabalhando muito tempo na frente do computador, né? A gente nesse período remoto, pode ser que a gente torne a nossa vista um pouco mais cansada de tanto tempo que a gente passa na frente do computador, forçando a vista, né? Porque lembrem, quando a gente está enxergando de perto, o nosso músculo está contraído, né? Ele fica relaxado quando nós vamos olhar coisas mais à distância, certo? Então é a famosa vista cansada, né? Isso aqui acontece geralmente conforme a nossa idade vai passando, né? A gente vai ficando mais velho e aí algumas coisas já deixam de funcionar como deveriam, né? Então, possivelmente, se a gente não cuidar bem das nossas questões aí de saúde e tal, a gente pode desenvolver ainda mais doenças, e além dessas aqui, que seria uma vista cansada, né? Então, pessoas com mais de 40 anos, é mais comum esse tipo de problema aqui, tá? Basicamente, com essa falta de acomodação aqui da lente, né? A imagem acaba se formando atrás da retina também, que vai facilitar, né? Que vai gerar aquele desconforto para enxergar coisas de perto, né? Ler, né? É o famoso... É quando o pai, nosso pai, né? A nossa mãe, ou até eu daqui a pouco, né? Pode ser, já estou chegando perto dos 40, né? Que vai ler alguma coisa e aí não consegue ler de perto e faz aquela famosa afastada para poder enxergar. Essa pessoa está com presbiopia, certamente, né? Então, se vocês olharem os familiares de vocês que não usam óculos, né? E começam a afastar para poder enxergar, gente, já pode dizer que tu viu na aula de física que isso é um defeito de visão, presbiopia, né? Vista cansada. Tem aqui no oftalmologista, né? E colocar uma lente convergente, certo? Coloca uma lente convergente para que o raio de luz forme-se na retina novamente e tu tenha a tua vida mágica novamente, né? De enxergar. Enfim, outro defeito de visão, o estrabismo, como vocês estão vendo aqui, é um defeito de visão. Por quê? Né? Porque isso aí vai prejudicar muitas vezes a tu ter uma visão mais correta das coisas, né? Todo mundo, eu já vou dizer para vocês, todo mundo é meio estrábico, né? De alguma forma, é difícil ter uma pessoa que tem uma visão retinha, totalmente reta, né? É muito difícil. Tu tem que ver qual nível que tu tá, né? De ter algum nível de estrabismo, né? Se isso pode prejudicar a tua visão ou até mesmo a tua questão social, né? De tu te olhar no espelho e ver, não gosto do que eu tô vendo aqui porque eu tenho um certo nível de estrabismo, né? Inclusive, dá para se fazer uma cirurgia sobre isso. Porque a correção dela, né? Eu até encontrei que existe uma lente que para fazer a correção do estrabismo, né? Mas o ideal, quando é muito forte, prejudica muito a visão, né? Acaba dando dor de cabeça, porque tu tem que forçar muito a vista, né? Para poder enxergar as coisas com nitidez, devido ao desfoque, né? Basicamente, então, tu acaba tendo problemas de saúde, né? Dor de cabeça, etc. Então, aqui tem um exemplo. Cidadão, acho que todo mundo conhece ele, né? Basicamente, ele tinha estrabismo, fez cirurgia e melhorou bastante, 100% quase, né? Eu acho até que ele tem um pouco ainda de estrabismo, porque é muito difícil tu curar 100%, né? Mesmo através de cirurgia. Então, existe também uma lente prismática que pode ser usada para diminuir os efeitos do estrabismo. Então, existe um tipo de óculos que tu coloca também, né? Que vai facilitar essas questões do estrabismo para
melhorar, né? Óbvio que a gente sabe que essa cirurgia aqui, inclusive, acho que inclusive está dentro do SUS, né? Se é algo que te aflige muito, né? Que tu precisa melhorar, então vai lá, entra na filinha do SUS, uma hora tu vai conseguir a cirurgia, tá? Bom, gente, eu já aviso para todo mundo aqui, ó, ter uma visão 100% é muito difícil, né? É muito difícil ter uma pessoa que tem uma visão, são pessoas pontuais, né? Geralmente todo mundo tem algum tipo de defeito de visão, né? Que seja uma miopia leve ou um astigmatismo leve, né? Um estrabismo muito levezinho também. Então, é basicamente, se tu te enquadra num desses defeitos de visão, isso aqui não é um problema, né? Eu só estou demonstrando para vocês o que são esses defeitos de visão e como nós podemos recorrer para melhorar eles, né? Para a gente ter uma vida mais próxima do normal e uma visão melhor. Esse último defeito de visão que eu vou mostrar para vocês, que é o daltonismo, né? Muitas vezes a gente nem sabe que tem esse problema, tá? Eu tinha colegas que não sabiam que tinham daltonismo, né? E basicamente porque a vida Deus que eles nasceram, o mundo tem essa paleta de cores, né? Nunca foi apresentado para eles cores a mais do que essas, né? Então ele vive bem com aquilo e nem sente falta, tá? Eu tinha um colega meu que para ele o céu era verde, o céu tinha a mesma cor da camisa do Palmeiras, né? Então para ele, ok, a vida que segue, sempre foi assim. As pessoas dizem que o céu para ele é azul, ok, né? O azul para ele tem aquela pigmentação, tá? Basicamente, pessoal, aqui no daltonismo, né, são pessoas que têm as paletas de cores, né? Uma paleta normal de cores, todas as cores envolvidas, né? Tem pessoas que têm deficiência por vermelho, algumas pessoas com deficiência por verde, e aqui algumas pessoas com deficiência por azul. Certo? Tem dificuldade de enxergar azul, dificuldade de enxergar o verde. Então a paleta de cores das pessoas acaba se modificando, se tornando menores, né? E algumas coisas elas não enxergam. Então, assim, basicamente o daltonismo não tem uma cura que eu conheça. Já me falaram que tem algum tipo de cirurgia, até que... Ou não, tem um óculos, parece. Me falaram de um óculos que a pessoa coloca e ela começa a enxergar as cores novamente. Então eu tinha que ver bem, né? Eu acho que eu dei uma pesquisada e existe mesmo esse óculos, tá? Me falaram em uma aula, em uma turma atrás, e aí mas enfim, né? Eu não sei há quanto tempo, quanto que vale isso, quanto que vale colocar um óculos caríssimo desse para poder enxergar cores, já que teu mundo, e tu já te acostumou desde que tu nasceu, o mundo para ti é daquele jeito, né? Enfim, isso aí não causa problema nenhum na tua vida, a menos que tu seja, né, um estilista, alguém que trabalha com cores, trabalha com artes, né? Pode ser um problema, tá? Mas basicamente a vida do dalton, que tem daltonismo, é uma vida um pouco menos sem cor, né? Então, que seria uma visão normal, uma visão alguém que possivelmente tem problema aqui por verde, né? As coisas verdes é que ele não enxerga muito direito, né? Enxerga uma coisa mais puxada para o amarelo. Então a pessoa perguntaria para que cor é esse abacate aqui? Deixa eu ver se tem um abacate aqui, né? Não sei se é abacate. Mas enfim, que cor é esse abacate? Eu diria que é amarelo, né? Basicamente esse seria o problema quem tem daltonismo, né? Aqui também esse aqui é um problema puxado para o vermelho também, ó. Eu enxergaria amarelo nessa fruta vermelha aqui. Então, gente, basicamente é isso. Vou deixar aqui para o final um teste para quem quiser saber se tem daltonismo, né? Não que isso vai mudar a tua vida, nem nada, não vai, né? Vai seguir igual, mas para saber, né? Se tu tem alguma espécie, algum nível de daltonismo, né? Eu geralmente fazia esse teste em aula, com toda a turma, né? Como eu tô aqui, a gente está no modo remoto, não faz muito sentido, né, ficar colocando as imagens aqui, vocês vendo se tem ou não. Então vocês acessem depois, eu vou deixar o link no sistema lá para vocês, e aí vocês dêem uma brincada, veem se vocês têm alguma espécie de daltonismo. Vou dizer que 90% não vai ter uma visão normal, tá? Beleza, gente? É isso, tá? A aula de hoje era isso, é só uma apresentação mesmo, né, com os defeitos de visão. Como é que eu cobro isso, geralmente? Eu cobro com exercícios, né, onde apresentam lá um defeito de visão e como que pode corrigir esse defeito de visão, certo? Ou qual o problema de se ter miopia, qual o problema de se ter hipermetropia, né? O que está acontecendo com a parte óptica, né, com o teu instrumento óptico, que é o teu olho, nessas situações. A imagem está se formando aonde, né? Então isso aí é uma questão só de uma leitura rápida, como eu falei para vocês, nem tem uma ferramenta matemática hoje para essa aula, certo?
E é isso.